Voltar a gravar. Bom, aí eu trouxe aí algumas perguntas da entrevista que eu tinha falado para vocês, né? Inicialmente você se apresenta, né? Fala, oi, meu nome é fulano, sou psicóloga, né? Por exemplo, se for estagiária, eu sou estagiária de psicologia, do serviço de atendimento psicológico da UFRR, etc, etc. Sou orientada pela professora tal, fazemos reuniões. Assim, uma coisa que, por exemplo, né, na época da minha orientação, as orientações eram em grupo, né? Então a professora, a gente sempre tinha que falar para o paciente que as orientações eram em grupo, né? Então, assim, o paciente precisava saber que o caso dele ia ser exposto para várias pessoas. E a gente sempre frisava, tipo, olha, mas saiba que ninguém do grupo conhece você, nem eu conheço você. A gente garante isso, que ninguém conhece antes de atender a pessoa. Então, nesse contato inicial é importante trazer informações bem básicas. As outras informações você passa no final da sessão, né? E aí você pergunta, né? Quais motivos trazem aqui? A pessoa vai falar, ó, fulaninho tá fazendo isso e isso, fulaninho e tal. E aí, algumas dessas perguntas vocês já tinham colocado na entrevista de vocês, né? Claro, perguntar quantos anos a criança possui, quanto tempo vocês observaram esse comportamento, a partir de que momento esse comportamento iniciou, né? Porque você localizar esse comportamento em um espaço de tempo pode dizer muito a respeito do gatilho, do porquê que esses comportamentos se iniciaram. Então, foi em 2019, ou então, digamos que o pai chega e fala, foi no início de 2020. O que aconteceu no início de 2020? Pandemia, né? Então, aí a gente já consegue direcionar um aspecto mais global que pode estar influenciando também, ninguém sabe. Perguntar para os pais, como eu tinha falado alguns momentos atrás, o que os pais costumam fazer quando esse comportamento aparece, né? Se for um comportamento de agressividade, como vocês costumam lidar com esse comportamento? Ou então na escola, se acontece na escola, como que as pessoas da escola, os professores costumam lidar, né? A criança tá batendo nos outros na escola. O que a professora faz, né? A professora deixa ele de castigo. E você, o que você faz em casa quando você fica sabendo que ele bateu em outro coleguinha? E o que você faz? Eu pego e deixo ele sem sobremesa. Ou então eu tiro as coisas que ele gosta. É importante a gente saber desses procedimentos, que são essas estratégias que são utilizadas pelos pais também. Certo? Como que foi a gravidez dessa criança? A gravidez foi planejada? A gravidez não foi planejada? Sobre o sexo do bebê, você sabia exatamente qual você queria? Você se frustrou quando ficou sabendo que não era o sexo que você desejava, né? Ok. Se tiveram complicações no parto, né? Porque dependendo da complicação, isso pode ocasionar talvez um atraso, talvez um desvio de comportamento. Tudo isso a gente precisa saber, tudo isso a gente precisa englobar. A criança foi amamentada? Quanto tempo? Em algumas teorias psicanalíticas, né? A gente sabe que essa amamentação, esse holding, como diz o Winnicott, é algo fundamental para o desenvolvimento da criança posterior. Então, perguntar se a criança amamentou, até quantos anos a criança amamentou, dependendo do quanto a criança foi amamentada. Se a criança foi amamentada até 3, 4 anos, isso pode indicar um comportamento de dependência, que pode estar influenciando em como que a criança está agindo com o mundo exterior. Com quantos anos a criança começou a andar, quantos anos ela começou a falar, se ela teve alguma dificuldade extra, se ocorreu aí algum acidente no meio do caminho, etc. Né? Se esses responsáveis, se eles notaram alguma alteração no desenvolvimento, então, a criança não falava, a criança demorou muito a falar, a criança não andava, a gente notou que a criança não conseguia se expressar, ela teve muita dificuldade de mover os seus membros, entendeu? Então, tudo isso pode dar indicativos aí de um psicodiagnóstico. Com quem a criança passa... Oi? Vocês estão me ouvindo? Alô? Ué? Agora foi. Tá dando de ouvir, sim. Não é porque desconectou aqui. Não sei porquê. Tá. Então, com quem a criança passa a maior parte do tempo,
né? Então, por exemplo, se a criança ela passa a maior parte do tempo com a mãe, com o pai, com o responsável, com a avó, com a tia, com o irmão mais velho, é saber como é que é isso. Com quantos anos a criança entrou na escola, como que se desenvolve na escola, se tem muita reclamação, se ela consegue lidar bem ali com os outros coleguinhas, se ela tem muitos amigos, se ela é mais isolada, se ela brinca muito, se ela brinca pouco, etc. Como que é a rotina do dia a dia da criança, o que ela faz durante a semana, que horas que ela vai para a escola, que horas ela volta, o que ela faz nesse meio tempo, que horas ela almoça, que horas ela janta, como é que é a rotina, inclusive nos finais de semana, né? O que essa criança faz no final de semana? E, por último, né, para finalizar, você vai pedir aí talvez uma interpretação desses responsáveis. O que você acredita está influenciando o comportamento dessa criança, né? Tem um comportamento de desobediência. Por que você acha que seu filho está apresentando esses comportamentos agora? O que você acha que pode estar influenciando aí no comportamento dele? Né? Tudo isso para a gente perceber um pouco como que ocorrem essas relações familiares, como que é a visão dos pais da família a respeito dessa criança. E aí depois a gente parte para o segundo ponto, que é a visão da criança ou do adolescente a respeito da situação. Né? Primeiro de tudo, no estabelecimento do contrato com a criança, você vai explicar, você vai perguntar se a criança sabe o porquê que ela está ali. Né? Você sabe por que você veio aqui hoje? E aí você vai explicar, hoje a gente vai fazer umas brincadeiras, a gente vai brincar, porque pode ser que você esteja lidando com gente, eu sou péssima em lidar com crianças, acho que é por isso que eu não fui pra essa área. Mas enfim, eu vou apresentar um estudo de caso daqui a pouco pra vocês, e vocês vão entender melhor. Inclusive tá no Classroom esse estudo de caso. Né, que a criança ela foi levada para o psicoterapeuta porque ela estava com medo de escuro, não queria sair e ela estava nervosa. E aí a psicoterapeuta, a primeira coisa que falou para a criança foi: você sabe por que está aqui? A criança disse que não sabia. E a psicoterapeuta: bom, você está aqui porque o papai e a mamãe falaram que você está com medo de algumas coisas. O que você acha disso? Né? E aí ela foi conversando com a criança. Nessa sessão lúdica, a gente usa a caixa de brinquedos, né? Então, vários brinquedos, vários jogos, inclusive dói no bolso. Eu tô adquirindo aos poucos alguns jogos, alguns instrumentos, não para sessão de psicoterapia, mas para avaliação psicológica infantil. Né? E, gente, ai, menino, e dá vontade de comprar um monte de coisa, dá vontade de sair comprando os brinquedos, tudo. E aí, às vezes, eu penso assim: meu filho, você tá comprando isso pra você, ou você tá comprando isso para seus pacientes, né? Observe-se, Violeta. Critique-se. Critique sua atuação. O que você tá fazendo? Micaele, normalmente em dias diferentes, porque demora, né? Quer dizer, o que demora mais é a entrevista com os pais, né? E aí talvez pode ser realizado no mesmo dia sim. O que você tem que observar é a questão do tempo e da disponibilidade daqueles pais, né? Porque pode ser que os pais digam: olha, a gente não tem muito tempo na semana, a gente não tem como ficar indo e voltando todo dia. E aí você fala: então tudo bem, então a gente realiza a entrevista com os pais e depois a criança entra sozinha para realizar a entrevista. Depende do período de tempo, da sua disponibilidade de tempo e da disponibilidade de tempo da família. Mas as duas opções são viáveis, tanto fazer no mesmo dia quanto fazer em dias diferentes, ok? No estudo de caso que eu passei para vocês, foram feitos em dias diferentes, essa entrevista, essa sessão lúdica. E aí você vai deixar a criança à vontade para brincar com o que ela quiser, inclusive se a criança não quiser brincar. Se ela não quiser pegar nos brinquedos, você vai deixar ela à vontade para ela pegar, para ela brincar. Se ela quiser cantar, ela canta. Se ela quiser desenhar, você precisa ter esses instrumentos, né? Joguinhos, bonequinhos. Normalmente uma coisa que o pessoal tem muito é casa com as figuras familiares ali, né? Para a criança se identificar, contar histórias. Historinha, desenho, lápis de cor, giz, tinta, né? Então ela precisa ter à disposição dela ali todas essas ferramentas. E é a partir dessas brincadeiras que a gente conhece a realidade da criança, né? No brincar que a criança muitas vezes conta a sua história. Então essa sessão lúdica é para você conhecer o outro lado, né? Você conheceu o lado dos pais, agora você vai conhecer o lado da
child. Então, professora, Oi. nessa entrevista com os pais, a criança não pode ficar na sala, né? Não, a criança não fica na sala. A entrevista é com os responsáveis. Eles deixam a criança em casa, então. Depende. Tem muitos pais, assim, tem muitos pais que deixam a criança do lado de fora. Acontece. Eu tinha uma paciente que ela não tinha com quem deixar a filha dela. A intervenção não era com a criança, era com ela. E o filho dela era muito quietinho, muito. Acho que ele tinha uns 8, 9 anos. E aí o filho dela ficava do lado de fora esperando. Ele ficava sentadinho assistindo TV, porque onde eu trabalhava tinha TV, passava desenho de manhã, né? E aí ela levava uns brinquedinhos, e como a recepção era segura, tinha recepcionista, tudo, a criança não ia sair correndo por aí, então ela deixava a criança lá fora, tipo, brincando, assistindo desenho, e ela entrava na recepção e ficava tudo de boa. De vez em quando o filho dela queria fazer cocô, ele batia na porta. Ele batia na porta do consultório dizendo que ele queria fazer cocô. Muito, muito fofo, gente. Muito fofo. Mas assim, é bacana vocês, quando vocês entrarem no primeiro contato com esses responsáveis, vocês deixarem claro que a entrevista é com os pais. Então, assim, se você quiser trazer a criança, ela vai ter que ficar do lado de fora, ou então você pode trazer alguém para ficar com ela nesse momento, né? Mas é com os pais, porque imagina só, você tá falando com os pais, e aí os pais falam, porque o fulaninho tá muito desobediente, tá agressivo, não sei o que, o fulaninho tá do lado ouvindo tudo, entende? Então, não, a criança fica do lado de fora nesse primeiro momento, ok? Nesse terceiro momento aí, quando a gente fala de entrevista familiar diagnóstica, aí é todo mundo, entendeu? É a criança, é os pais, é o povo todo que mora na casa, né, que convive com essa criança no ambiente familiar. Não é, ele vê a avó a cada 15 dias, não. É quem mora com eles no mesmo ambiente. E aí essa entrevista é com todos, né? Essa técnica que é utilizada nesse estudo de caso que eu usei como base para elaborar a aula, né, existem várias formas de você fazer essa entrevista diagnóstica. Pode ser através de contação de histórias, etc. Mas essa é feita de forma lúdica, né? Em que você também deixa disponível ali todos os materiais que você tem, brinquedos, papel, caneta, tinta, etc. Tudo e aí você deixa eles livres. Olha, nós temos esses materiais aqui, vocês podem usar da forma que vocês acharem melhor. Vocês podem brincar, podem cantar, conversar, o que vocês quiserem fazer. E aí você deixa a família livre. É o momento da super nani, né? É aquele momento... Gente, eu preciso contar pra você. Esse negócio de ser o espectador da família assim, na clínica eu nunca tive experiência. Eu tive uma experiência em estágio. Eu acho que eu contei em outra disciplina isso. E se eu tiver contado pra vocês, vocês me contam. Mas eu tive uma experiência em estágio que fui eu e minhas duas amigas que faziam estágio junto comigo, e a gente foi observar um bebê. A gente foi observar um bebê em seu ambiente familiar. Agora você imagina 3 meninas sentadas no sofá da sala observando o bebê. A mãe botou o bebê no carrinho, botou na nossa frente. Tipo, tá aí, observa o bebê. Gente, muito bom. Altas experiências, saudades. Saudade das experiências estranhas que eu vivi em psicologia. Mas enfim, né? Lembrando que tem 2 tipos de forma de fazer essa entrevista familiar. Você pode tanto ser a pessoa... tem um outro estudo de caso, agora eu não lembro se eu coloquei ele para vocês. Que a psicoterapeuta, a psicóloga, ela faz alguns apontamentos durante a entrevista, né? Então, se ela percebe, por que você está tão distante? Ela vai comunicando, né? E aí tem a forma de você só observar, só deixar a família ali livre para brincar, para conversar, para fazer o que eles bem entenderem. E aí depois você só vai tirar as suas interpretações a partir daquilo, né? Essa entrevista familiar, ela proporciona uma maior compreensão do conflito, porque aí você já viu um lado, já viu o outro, agora você vai ver o amplo, né? E você vai observar diretamente a relação entre os membros da família. Mesmo que eles estejam constrangidos, né? O que acontece inicialmente é esse constrangimento, porque tem uma pessoa externa à nossa família observando a gente. É um pouco estranho, constrangedor.
Inclusive, minha gente, eu nunca entendi, por isso que eu achava que Super Nanny era falso. Eu não entendi como é que os pais batiam na criança na frente da Super Nanny. Eu não consigo compreender. Porque se tivesse uma pessoa de fora da minha família olhando, eu nunca ia bater numa criança na frente da mulher. Esperava a mulher sair. Não tem sentido, sabe? Então, pra mim, eu ficava muito com a pulga atrás da orelha, tipo, como é que esses pais batem nesses meninos na frente da mulher? Como é que esses pais gritam com a criança na frente das câmeras e não sei o quê, vai passar em rede nacional tudinho, a vergonha, meu pai. Sei não, hein, gente, acho que era tudo comprado, não duvido nada. Mas enfim, né? Então já gera um constrangimento ter um membro externo aí para observar as relações familiares. Então a gente precisa reduzir o mínimo a nossa influência ali no que eles vão fazer neste meio tempo. Eita, eu botei 3 de novo, mas é 4. As entrevistas devolutivas. Novamente, gente. Caio não tá conseguindo entrar. Ué? Como assim? Primeira má influência coach, sim. É verdade. Bom, na entrevista devolutiva... Professora, né? Oi. eu acho que os pais nunca vão se comportar na clínica como eles se comportam em casa, né? Essa observação nunca vai ser não vai ser certa, assim. Mas dá pra você olhar muita coisa, entendeu? Por exemplo, se a mãe toda hora, se o pai toda hora, os responsáveis toda hora ficam perguntando o que eles têm que fazer, já dá um bom boom de interpretação aí, gente. Normalmente os pacientes que perguntam muito o que ele tem que fazer são pacientes que têm uma tendência extremamente dependente, sabe? Então, assim, mesmo que haja um constrangimento, que as pessoas não consigam agir como elas agem no dia a dia, muita coisa dá pra ser tirada daí. Principalmente com a criança, né? Porque a criança é sincera, sabe? A criança, ela é desenvolta. Às vezes não, às vezes... Mas... Não é porque quem abre a sala não sou eu. Eu não tô vendo não, gente, mas talvez seja porque eu dei um zoom aqui no slide, aí talvez eu não vi, mas pede para pedir, para ele pedir de novo. Vai dar certo, vai dar certo. Bom, aí, galerinha, coração. Beleza, né? Então, para os pais você vai devolver o que pode estar acontecendo, né? O que pode estar influenciando o comportamento da criança. Mas lembrando que você não vai falar o que a criança falou para você. Você não vai falar, e ela disse isso, isso e isso, foi assim, assim. Não, você vai falar, ó, de acordo com o diagnóstico aqui, né, que a gente estabeleceu dentro desse processo, eu pude perceber que está havendo um abandono familiar, a criança talvez esteja se sentindo isolada e etc. Então você vai apontar nisso e você vai sempre falar, quando você apontar alguma coisa, você não vai dizer a partir do que o fulaninho me disse. Não, você vai falar a partir do que eu pude perceber, a partir do diagnóstico, a partir das informações coletadas. Você não vai citar o nome da pessoa, porque já pensou, o fulaninho falou, a partir do que o fulaninho disse, aí, ele tava falando mal de mim pra você? Não, peraí, calma, não é bem assim. Foi uma conclusão tirada a partir de várias etapas aí, tá bom? Com a criança, essa devolutiva pode acontecer em formato de historinha, né? A partir da demanda que você percebeu, do motivo, você cria uma historinha para a criança para falar com ela. Um estudo de caso que eu estava vendo, tinha uma criança que ela era assim, a história era assim. Era o pai, né? E a mãe tinha morrido no parto do irmão mais novo, né? Então era ela, era a criança, acho que ela tinha 8 anos, e tinha um irmãozinho dela que era um pouco mais novo que ela. E a mãe tinha morrido no parto e o pai tinha casado de novo. Parece a história da Cinderela, né? O pai tinha casado de novo. E aí a questão é que a filha, a madrasta, ela não estava conseguindo se adaptar tão bem a um papel materno, né? Porque ela era muito jovem, ela era bem mais jovem do que o pai, e ela não estava conseguindo se adaptar ao papel materno. E a filha, né, a filha mais velha,
acho que ela tinha uns 8 anos de idade, e ela era meio confusa, porque ela não tinha conhecido tão bem a mãe. Na verdade, a mãe tinha morrido há alguns anos atrás, então ela não lembrava tanto. E ela queria muito que a madrasta fosse a mãe dela, né? Tipo, ela queria, só que ela tinha aquela desconfiança de tipo, será que eu posso colocar essa pessoa no meu papel de mãe, né? E etc. E aí a psicoterapeuta fez uma historinha, coisa mais linda, tipo, e nesse estudo de caso que eu vou mostrar pra vocês também, essa psicóloga, ela também fez uma historinha e entregou pro paciente. Gente, que coisa mais linda. Deu vontade de trabalhar com criança só pra fazer isso. E aí, nesse caso que eu tava contando pra vocês, ela fez a historinha da família Urso. Aí a mamãe Urso morreu, o papai Urso teve que casou com outra ursinha, e aí a ursinha queria ter a mamãe dela e não sei o quê. Eu lembrei que a questão da criança é porque ela roubava as coisas da madrasta, né? Ela roubava as coisas, que era uma forma não só dela chamar a atenção da madrasta, mas como também dela dizer, eu quero ser igual a você, você pode me amar? Né? Então aí a psicoterapeuta fez lá a historinha da ursinha que pegava as coisas da mamãe porque ela gostava muito da mamãe ursa e ela queria muito se parecer com a mamãe ursa. E, gente, muito fofo. Então, a devolutiva da criança é óbvio que tem que ser diferente. Você não pode chegar, sentar na frente da criança e dizer, pois é, né, você tá acontecendo isso e isso com você. Não. Você cria uma historinha, cria todo um contexto ali no meio da brincadeira. Pode ser com bonequinho, pode ser com fantoche, e aí você leva para a criança aquilo que você interpretou a partir do que foi dado. E, novamente, com os pais são os principais aspectos. Você não vai falar as coisas tudo, não, gente. É só o que é importante para o desenvolvimento daquele caso e os devidos encaminhamentos. Ok? Alguma dúvida aí? Eita, ficou tudo coisado, ó. Alguma dúvida, gente? Não? Tudo certo? Vamos fazer um intervalinho? Porque agora a gente tem um estudo de caso. Vamos fazer um intervalo de 20 minutinhos?